Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Provavelmente essa é a nossa última aula de ética e filosofia. Ela não vai ser uma aula tão longa, né? Mas a gente vai terminar de ver o nosso material, algumas questões ainda que faltam resolver, algumas situações acerca da ética no serviço público, que não está explícito no edital, mas a banca pode criar uma questão nesse sentido, e até interessante para ser base de redação para vocês essa parte da ética no serviço público, tá? Se você entender o que eu vou falar aqui, se o tema for, por exemplo, ética no serviço público, né? Pode ser. Você consegue, com a informação que eu vou passar ali, você consegue fazer 6 linhas da redação, que já ajuda bastante nesse rendimento aí, tá? Então vamos lá, então, né? Para os nossos exercícios aqui. Vamos lá. Com base nos preceitos de ética, moral e cidadania, julgue o item seguinte. O exercício da cidadania sofre influência das questões, deixa eu baixar aqui, então, das questões éticas e morais que moldam o comportamento individual do cidadão. Isso porque o conjunto das condutas individuais compõe o comportamento de determinado grupo social, do qual são extraídas demandas que subsidiam a adoção de políticas públicas e a concretização dos direitos sociais, né? É um texto aí bem bacana, né? Então, o nosso exercício da cidadania, né? Ele realmente sofre essa influência, né? Da nossa ética, da nossa moral, né? E ela vai moldando, né? A nossa forma como pensar de cidadão, né? Isso porque o conjunto de condutas individuais compõe o comportamento de determinado grupo social. Então, aquilo que a gente faz individualmente, geralmente ele é uma resposta da sociedade, né? Uma resposta da cultura, do qual são extraídas as demandas que subsidiam a adoção de políticas públicas e a concretização de direitos sociais. Então, assim, a nossa moral, ela é uma a pergunta é essa, né? A nossa moral, ela é fomentadora das nossas necessidades de políticas públicas? Aí o que você responderia? Sim, né? Ela é. A nossa moral, a moral atual, ela que vai moldar, né? Quais são as nossas necessidades, aquilo que a gente quer como um bem maior para a sociedade, né? O que a gente quer de políticas públicas, né? Das políticas públicas, e pode ser tema de redação também, né? Então, assim, você pode ter uma abordagem dessa, né? As políticas públicas, elas são disparadas, né, pelas necessidades da sociedade, e essas necessidades da sociedade, elas são moldadas pelos princípios éticos e pelos valores morais, né? Os valores morais, eles conduzem, né, à concretização, olha lá, ó, a concretização de políticas públicas e, por que não dizer, a concretização de direitos sociais, né? Então, é interessante aí levar uma cartinha na manga dessa daí, tá? Muito bem. Uma vez que a moral se reveste de conteúdos mais doutrinários e normativo, que é a ética, é correto afirmar que um dos fundamentos da existência da noção moral seria a formação da base teórica para o estudo da ética. Ele está falando que a moral estuda a ética, ó. A moral estuda a ética? Não, é o contrário, né? É a ética que estuda a moral, né? A ética é a ciência que estuda a moral. A ética, ela é universal, ela é permanente, né? Então, já a moral não, ela parte das práticas, ela parte dos nossos valores, a moral, ela parte da nossa cultura, né? Dos nossos costumes, né? Então, totalmente errada essa questão de número 2. A moral é um conjunto de normas aprendidas no processo de socialização e que regula a conduta dos indivíduos em uma convivência. A ética é uma ponderação teórica, a teoria, né? A ciência. É uma teoria sobre a moral, cujo objetivo é discutir e fundamentar reflexivamente as normas morais, né? Verdade, né? E toda vez que a gente ouve essa palavra de reflexão ou reflexiva, eu sempre lembro lá da nossa reflexão filosófica. Deixa eu fazer um resuminho no final, tá? Essa reflexão filosófica foi
a reflexão ela é a mãe da filosofia. A reflexão filosófica ela é a mãe da filosofia, tá? A filosofia nasceu do questionamento, né? E assim, refletir sobre algo é questionar algo, né? Foi o rompimento da mitologia grega com o nascimento da filosofia, nasceu a partir da reflexão filosófica, né? Os questionamentos, né? Será que os deuses do Olimpo eles existem? Por que estamos aqui, né? Por que vivemos? Para onde vamos? De onde viemos? Existe vida fora da Terra? Existe um outro plano? Existe a alma, né? Deus existe, né? São as questões que foram já existia, né? Esse questionamento e ele só foi fomentador, né? Das nossas angústias, né? E aí nós podemos pegar o niilismo, né? Que foi muito bem difundido por Nietzsche, né? O Nietzsche não é o pai do niilismo, mas ele ele foi um grande difusor, né? E ele que escreveu, né? Aquela Deus está morto, né? Deus foi inventado pelo homem para resolver todos os seus problemas, né? Aí as pessoas começaram a colocar nas costas desse Deus, né, que segundo ele foi inventado, e eu acredito que não, mas ele dizia que todos os problemas eram baseados naquela velha frase, né? Foi Deus que quis assim, isso é vontade de Deus, né? Para eles, né, os nihilistas, Deus foi inventado para não nos deixar frustrados. O ser humano acabou inventando, né, no pensamento deles, acabou inventando um Deus para que nós não permanecêssemos frustrados com as nossas angústias, né, e com as nossas faltas de respostas, né, as nossas faltas de respostas também. Vamos lá, os valores morais são historicamente construídos pela sociedade como forma de organizar a convivência e garantir, tanto quanto possível, o bem-estar do indivíduo consigo mesmo e suas relações com as outras pessoas, né? Certinho, né? As relações interpessoais, né? É interessante essa questão aí das relações, né? As relações humanas, relações interpessoais. Então, a moral, ela molda realmente como a gente vai lidar com as outras pessoas, né? Então, deixa eu ver aqui. Então, né? A coragem do Nietzsche de meter uma dessa naquela época, né? Então, se hoje já é complexo, não imagina anteriormente, é verdade, tá? Mas assim, mas a gente tem um aprendizado sobre isso, né? Então a gente às vezes, né? E isso aí para quem é crente, né? Quem crê, na questão da existência de Deus, né? Realmente tem um aprendizado por disso no seguinte sentido, né? Nem tudo a gente tem que colocar na carga de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, assim, não há como colocar também tudo na carga de Deus, né? Né? Por que a gente resume, às vezes, muito isso, né? Aconteceu uma tragédia, foi porque Deus quis. Ou não aconteceu uma tragédia, também foi por Deus quis, né? Aí a pergunta é, será que realmente Deus intervém em tudo isso, né? A pergunta é essa, né? Então, assim, às vezes é interessante a gente pensar nesse papel de Deus na nossa vida, né? E às vezes a gente também tá tão livre nesse mundo aqui, né, que Deus está vendo até que ponto vamos chegar, né? Vamos lá, vamos discutir isso não, que isso dá polêmica. Polêmica, polêmica, polêmica. Vamos lá. A moral, concebida como um conjunto de regras de condutas admitidas em determinada época ou por um grupo de pessoas, não exclui a existência de um caráter pessoal relacionado a tais regras, evidenciando principalmente após o aprimoramento do pensamento abstrato e da reflexão crítica do indivíduo sobre os valores herdados. Olha só que interessante. Essa questão está falando do transgressor. Eu comentei com vocês esse sujeito, né? O que fez o homem evoluir foi esse tal do transgressor. E é sobre esse transgressor que nós estamos tratando aqui, né? O transgressor é aquele que não aceitou aquilo que estava posto, né? E de uma forma ou de outra, ele fez isso mudar. Então, se todo mundo aceitasse, né? Aceitasse tudo como está posto, né? Seria nosso fim,
né? Aquele exemplo que eu dei para vocês lá, o adolescente das cavernas, né? Que quis fazer uma armadilha, falou para o pai dele, papai, vamos parar de correr atrás desses animais, né? Tem hora que aí, viu que titio morreu semana passada, né? O leão pegou ele, vamos criar uma armadilha, né? Então ele transgrediu aquilo, né? Aquela velha frase, né? Por que que isso é feito dessa forma? Porque sempre foi assim. Então, realmente, né? Essa, que, apesar de haver essa moral, nesse conjunto de regras, né? Ela, ó, admitidas em determinada época por um grupo de pessoas, isso não exclui, isso é importante não excluir mesmo, a existência de um caráter pessoal relacionado a tais regras, e evidenciado principalmente após aprimoramento do pensamento abstrato e da reflexão crítica, ó, a reflexão crítica, né? O questionamento do indivíduo sobre os valores herdados. Por que sempre foi desse jeito, né? A pessoa pergunta, será que tinha que ser sempre desse jeito? Essas são as perguntas que ficam aí na nossa cabeça, né? Então, bacana. Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido, né? Também é verdade, né? Certíssimo. Os valores morais refletem decisões tomadas no seio da sociedade acerca do conceito comum da vida boa. Gente, ó, para a redação de vocês, tá? Esse acerca, cuidado, tá? Ele tem que ser juntinho aqui, tá? E ele é um recurso interessante, tá? Você usar na sua redação, ela fica muito estilística você usar o acerca ao invés de falar sobre, né? Então, ao invés de você usar o sobre, né? Vamos falar sobre isso. Não, vamos falar acerca das mudanças da legislação. Então, essa expressão, essa palavra acerca junto, ela dá uma estilística muito interessante tanto na falada quanto na escrita, né? Então, os valores morais refletem decisões tomadas no seio da sociedade sobre conceitos, né, da vida comum. Então, mas viu que fica muito mais estilístico, né? Ó, os valores morais refletem decisões tomadas no seio da sociedade acerca do conceito comum de vida boa. Outro macetinho também, para deixar o seu texto mais estilístico também, quando você for fazer uma explicação de algo, né, ou acrescentar algo, né, você use o bem como. O bem como no lugar do e, por exemplo, né? Vamos ver se eu acho uma frase aqui, ó. Quer ver, ó? Esses valores acarretam um conjunto de proibições e permissões que determinam o que é moralmente importante, não apenas para aqueles que partilham, bem como reconhecem esses comandos éticos, mas universalmente para todos os seres humanos. O e, no lugar do e, né, você usar um bem como, também fica muito mais estilístico e o texto fica mais bonito, tá? Professor, mas isso é uma besteira, não é besteira, tá? Estou falando para vocês, tá? A partir do momento que eu comecei a entender que essas coisas elas têm uma certa importância, a, a minha redação ela saltou assim absurdamente nos concursos, tá? Então assim, tente usar alguns recursos desta seara, né? Desta forma que vai dar certo. Então, os valores morais refletem decisões tomadas no seio da sociedade acerca do conceito comum de vida boa, e esses valores acarretam um conjunto de proibições e permissões que determinam o que é moralmente importante não apenas para aqueles que partilham e reconhecem esses comandos éticos, mas universalmente para todos os seres humanos, né? E aí, certo ou errado? Errado. Ele está falando que a moral é universal. Ele está dizendo que a moral que faz os comandos éticos? Não. Quem é universal é o quê? É a ética e não a moral, tá? Finalzinho aqui está errado, tá? Entre outros aspectos, a moral pessoal é formada pela cultura e tradição do grupo ao qual o indivíduo está inserido. Perfeito, né? Perfeitinho. Virtude deriva do latim virtus, que significa uma qualidade própria da natureza humana. Significa, de modo geral, praticar o bem usando a liberdade com responsabilidade constante. Perfeito, ó. Lembre-se que a virtude descrita pelo Aristóteles, né, ela vem do latim virtus mesmo,
E a virtude, ela é a força da alma, é a essência da alma, né? A virtude, o virtus, é a essência da alma. E o ser humano, ele tem três virtudes, né? A virtude intelectiva, a virtude sensitiva e a virtude instintiva. E o grande desafio do homem virtuoso é fazer um equilíbrio entre essas virtudes, né? O homem virtuoso é aquele que não é só intelectivo, não é só instintivo e nem é só sensitivo, né? Com sentimento, né? Então não é só o sentimento, só o instinto ou só separadamente eles não vão funcionar. Eles têm que ser de forma equilibrada e principalmente pelo intelecto, né? O intelecto é onde eu tenho a sabedoria e a prudência, né? A sabedoria e a prudência está no nosso intelecto, tá? E olha só o finalzinho, que para fechar com chave de ouro, essa questão 9 ela é interessantíssima. Significa, de modo geral, praticar o bem usando a liberdade. Lembre-se que Aristóteles falou que sem liberdade não há como fazer juízo de valor. Sem liberdade não há como fazer juízo de valor. Liberdade total, tá? Somente com liberdade tem como fazer juízo de valor. Então, virtude deriva realmente do latim virtus, que significa uma qualidade própria da natureza humana, reunida naquelas três virtudes, a intelectiva, a sensitiva e a instintiva, e significa, de modo geral, praticar o bem usando a liberdade com responsabilidade constante. Maravilha. Vamos lá. Vamos ver agora as nossas regras deontológicas, para o servidor público, né? Não está explícito no nosso edital, mas é interessante a gente fazer alguns comentários, né? Professor, o que é a deontologia? A deontologia são as regras, né? É um código de ética, né? Que vai formar a moral, de um determinado segmento, né? Por exemplo, tem as regras deontológicas da medicina. Os médicos devem seguir as regras deontológicas da medicina. Existem as regras deontológicas do direito, né? Ou dos formados em direito, né? As regras deontológicas dos advogados, né? Ou dos bacharéis também. Então, nós temos as regras deontológicas do servidor público, tá? Então, as regras deontológicas do servidor público são as regras, né, éticas, né, que vão formar a moral para os nossos queridos e amados servidores públicos, tá? Nós, né? Alguns que já são e os futuros servidores públicos, né? Vamos lá, então, né? A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, e a consciência, ó, a consciência crítica dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele. Interessante esse fora dele, já vou explicar. Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Então, quer dizer, você, como servidor público, você é o próprio Estado. Olha só que bonito isso, né? Já vou falar para vocês o que significa. Então, você, como servidor público, seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público. Olha só a importância que você tem ou que você terá como servidor público. E olha só que interessante, tá? Muitas questões falam, né, que um servidor público, né, questões erradas essas, né? Diz que ele só vai ser, por exemplo, incluído num código de ética, ou se ele vai ser incluído ou ser investigado por uma comissão de ética, se ele cometeu algo em função do seu cargo ou da sua função. Não, ó, tanto no cargo quanto fora dele. Tanto no cargo ou função, como fora dele. Então, vocês, né, serão, né, os Joaquins, as Marias, os Fernandos, né, da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Vocês já pararam para pensar nisso? E quanto mais para o interior for, mais vocês vão receber esse sobrenome. Você sentado na mesa de um bar tomando uma cerveja, você não vai ser mais o Fernando ou o Joaquim ou o Paulo. Você será o Paulo da Polícia Civil. Você vai ser o investigador Paulo da Polícia Civil. Você vai ser o escrivão
Vou colocar o nome de uma mulher agora, né? Você vai ser escrivã Maria, né? Da Polícia Civil. Você será o PM. Alguém quer que fale o nome de vocês aí, não? Alguém quer? A Pode Valéria, falar o meu aí, investigadora. a investigadora Tafnis, né? Olha só aqui, Obrigada. né? Tafnis da Polícia Ah, Civil. eu também quero. Então, quem que é? Quem que está É a falando? Regina, Regina, você vai escrever da PM ou da Civil? da Civil, Da Civil. Escrivã ou investigadora? investigadora. A investigadora Regina da Polícia Civil, né? A Flávia, investigadora da Polícia Civil, a Helenice, investigadora da Polícia Civil, né? Então vocês vão ver que vocês vão receber esse nome, né? Natasha vai para onde, Natasha? Qual que é o cargo? Vamos falar. Helenice, isso aí, tá? Valéria, a Valéria quer para onde, Valéria? Vamos ver aqui. Natasha, agente, né? Bacana. Agente da Polícia Civil. Então, gente, ó, começa até a usar esses nomes, né? Pode colocar lá. A Valéria, investigadora da Polícia Civil. Diga amém aí, né? Beleza. Deu uma animada no povo. Então, assim, no interior é assim mesmo. Lá em Araputanga, nossa, você quer ainda para onde você quer? Então, a Valéria, investigadora em Araputanga. Araputanga fica perto de Rio Branco. Rio Branco, São José do Quatro Marcos, é isso, né, ou não? Ou estou enganado? Isso, vai rolar no chão ainda, vai combater com é isso aí. A ver, ainda vamos rolar no chão nos treinamentos de combate corpo a corpo, né, Taps? Opa, isso aí. Aí depois de Cáceres, né? Isso mesmo, né? Região bacana ali, região, pelo menos Estou na sendo época. prometida aí, nem sei quem que é, mas tá bom, tá Tem massa. alguém que quer rolar você aí no chão aí, ó. Eu vou para São Rondonópolis, Félix do Araguaia, eu não vou disputar com ninguém quer ir para lá, tá tudo certo, já tá me São Félix do aguardando. Araguaia, muito bom. Lá só o problema quando chove, né? Não chega cerveja, mas tudo bem. Mas já deve ter asfalto, Regina, né? bota fé. A Regina. A Regina tá com o nome de Lídia ali, mas é a Regina. A Regina deve estar acessando, né? Em nome de Jesus. Como é que é o nome aí? Pode ligar o microfone que eu não sei pronunciar o seu nome, não. Eniale. Isso? Eniale? Oi, professor. Boa noite. É a Elaine. Elaine. Mas seu nome está invertido aí, né? Tá invertido, eu não consigo mudar esse negócio. Elaine. Então, Elaine Cáceres, né? O pessoal aí que é o esposo, é policial penal da Valéria, né? Só fala o Paulo da cadeia. Coitado, Paulo da cadeia, né? Poxa, lutaram para conseguir esse policial penal e o Paulo está com o Paulo da cadeia, coitado. Ele deve gostar, né? Espero que ele goste, né? Porque esse negócio do policial penal foi uma luta tão grande, né? E gosta, né? Bacana, isso aí. É isso aí. Vamos lá, então. Então, o servidor público, ele mesmo fora ou dentro da instituição, ele é a personificação, né? Ele é a personificação daquele órgão que ele trabalha, né? Eu já trabalhei no Banco do Brasil, eu já fui o Fernando do Banco do Brasil, o Fernando do Banco da Amazônia, já fui o Fernando da UFMT, já fui o Fernando do Hospital Júlio Miller, hoje sou o Fernando do Tribunal de Justiça, né? O Fernando da CECITEC também. Mas vamos lá, ver aqui. Mas pode mandar para qualquer buraco. Tá bom, o início tá bom. Quem sabe vocês não vão trabalhar com o Bruno, né? O Bruno vai para o interior também. Professor, eu estou aprovada. Aprovada também para penal, é isso? Polícia Penal, né? Mas até agora não chamou. É isso. Beleza, então, vamos lá. Daqui a pouco a gente interage mais um pouco aí. Gostei dessa interação. Professor, seria um prazer trabalhar com o Bruno e ia ser diversão a toda hora. Então, né? Muito bacana. No meu caso, a gente ia quebrar o pau o dia inteiro, né? Que somos igual. Ele é muito louco, eu sou mais Simile, né? Na química, né? Igual reconhece igual, né? Simile. Exatamente. Vamos lá. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá de decidir somente entre o legal e o ilegal.
o justo ou injusto, o conveniente ou inconveniente, o oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Gente, isso aqui é importantíssimo. Qualquer questão que falar que basta o princípio da legalidade, está errado. Para a questão ética, né? A conduta ética do servidor, ela não depende só da legalidade. Ele vai além da legalidade. Vejam só, vocês vão ter que fazer uma medida entre a legalidade, o legal e ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Gente, você é campeão de cair em prova de concurso, tá? E muita gente erra, porque fala, realmente, o princípio da legalidade é o guardião de tudo, né? Mas não é, ele não resolve tudo sozinho. Se ele resolvesse tudo sozinho, não precisava de outros princípios. Não precisava da impessoalidade, não precisava da moralidade, né? Às vezes é legal, mas não é moral, né? Então, assim, esses três princípios, né, junto com outros, né, princípios que vocês devem ter estudados, né, a supremacia do interesse público sobre o particular, né, que é uma base importantíssima também da administração pública, né, dentre outros, né, a conveniência e a razoabilidade, né, a oportunidade também, né. Então vejam só que você tem que ver, né, como um todo. Uma decisão sua para ser ética não basta ser só legal, ela tem que ser principalmente honesta. Você tem que fazer um peso entre a honestidade e a desonestidade, né? Interessantíssimo esse item 2 sobre regras deontológicas para nós, servidores públicos. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Agora, a moralidade, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum, o interesse público, né? A supremacia do interesse público. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, né, a finalidade dos atos administrativos na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então tem que haver esse peso, né? A finalidade, a legalidade, o motivo, né? Todos eles têm que estar ali, né? Para um ato, né? O ato administrativo tem aqueles requisitos dele, né? Então não basta só decidir também, né? Não se limita só em saber se é bem ou mal, tem que ir além também, a ideia de que sempre o melhor fim é o bem comum, né? E dentro desse aspecto, né, da moralidade, né, ela é um caminho interessante, né, para nós servidores públicos, né? E nós temos que nos valer dessa moralidade, né? Não da falsa moralidade, né? Mas da moralidade como algo que seja o nosso um cartão de visitas nosso, né? Não que não exista a imoralidade. Lógico que existe muita imoralidade no serviço público, mas a gente tem que bater no peito, né, como servidor público, né, e fazer as coisas de forma honesta, de forma moral, né, de forma que as pessoas enxerguem na gente, né, pessoas que são do bem, né? Já chega, tem maldade demais no mundo, né? A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direto ou indiretamente, por todos, até por ele próprio. Olha só que interessante. Nós fazemos parte desse processo, né? E é por isso que se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se entregue no direito, como elemento indissociável, ou seja, inseparável, de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, um fator de legalidade. Então, vai ter a legalidade, né? Mas vejam que você, como servidor público, você está custeando, né? Você está ajudando de forma direta ou indireta pagar a sua remuneração. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como o seu maior patrimônio. Olha só que interessante, outra paulada na nossa cabeça, né? Então aqui, nós, né, quando fazemos algo bem, nós estamos fazendo para nós próprios mesmo, porque nós fazemos parte dessa sociedade. Nós somos integrantes da sociedade. Então, aquele sujeito, né, que rouba os cofres públicos ou tira dinheiro da saúde, né, esse tinha que morrer de câncer, né? Porque ele, na verdade, está tirando não só dos outros, mas dele também, né? É uma autossabotagem, né?
o sujeito que rouba dinheiro da educação ou que rouba dinheiro da saúde, esse cara ele tem que ter um fim trágico, né? Nossa, professor, não sabia que você era tão maldoso assim. Não sou, não, né? Mas é, mas é assim, o mal que a pessoa faz, né, para as outras pessoas, um dia reflete, né? Isso aí quem acredita na lei da atração também, né, que é outra filosofia aí interessante, ela acontece mesmo, tá? E o mais rápido, ela acontece às vezes de forma lenta e dolorosa, né? De forma lenta e dolorosa. Sinergia, né? Exatamente. Energia gera energia. É isso aí, tá? Vamos lá, então. A TAP vai sair rolando aí no palco com a Regina, né? No bom sentido, né? A função pública, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em uma vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito. Olha só, né? Aquilo que você faz na sua vida privada, ele pode te trazer algo benéfico, como também pode te derrubar sua moral no serviço público. 7. Salvo os casos de segurança nacional, investigação, policiais ou interesse superior do Estado, da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Então, o princípio da publicidade, né, gente? O princípio da publicidade, ele é um dos únicos, né, podemos dizer assim, princípios que tem vírgula, né? Tudo deve ser, né, ter publicidade, exceto aquilo que é sigiloso, né? Então, o sigilo ele é exceção da publicidade, né? Então, assim, você fazer tudo às escondidas, às escuras, né? Isso é um ato imoral. Como a gente já aconteceu, votações da madrugada, né? Em câmaras de vereadores, ou nosso próprio Congresso Nacional, né? Votações que as pessoas não vão, que não é divulgado, que pauta que vai ser, né? Isso é imoral, né? Além de ser ilegal, né? Como já diria o Roberto Carlos, né? Aquela música dele é muito, muito interessante. Eu acho ela aquela que fala: tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Né? Linda essa frase, né? Tudo que eu gosto é imoral, é ilegal ou engorda. Eu não sei se é ilegal e imoral primeiro, mas sei que eu acho que é interessante, né? Então, toda pessoa tem um direito à verdade. Olha só, a verdade vos libertará. Costumo dizendo para vocês, vou continuar dizendo para vocês, né? A verdade ela tem apenas uma versão. Você não precisa ter memória boa. O mentiroso precisa ter memória boa para ser um bom mentiroso, né? Quem fala a verdade sempre será verdadeira, né? Aí teve um aluno uma vez que falou para mim, né? Foi até muito recente, né? Dizendo, professor, mas só que a pessoa que só fala a verdade, ela passa por chata, né? Mas, né? Chato por chato existe de várias formas, né? Então seja chato falando a verdade, né? Seja claro com as pessoas, né? Mas tem pessoa que gosta que conta mentira, professor. Então fazer o quê, né? Mas eu vou falar uma coisa, né? A verdade ela vai te libertar, né? Ela liberta a gente dessas amarras, né? Então, o servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário ao interesse da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Bonito, né? O cara que escreveu isso aqui estava inspiradíssimo, né? Isso aqui a gente tirou lá do código do Código de Ética do Servidor Público Federal, né? Estava bem animado quando escreveu isso na década de 90. Mas é verdade, né? Então, a verdade, ela é algo libertador, né? E a administração pública, ela tem que se pautar na verdade mesmo. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal a pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causa dano a qualquer bem
pertencentes ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade. Não constitui apenas uma ofensa ao equipamento, né, e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Gente, isso aqui tem uma explicação. Isso aqui é uma explicação moral. Sobre o que tem isso aqui nas regras deontológicas dos servidores públicos, né? Isso aqui é um reflexo do que aconteceu na década de 90. Na década de 90, finalzinho da década de 80, início da década de 90, nós tivemos uma transição muito importante no serviço público, que foi, saiu a máquina de escrever e entrar nos computadores, né? A informatização, né? Começou a chegar. E muitos servidores públicos na época, isso pode parecer um absurdo para você hoje, né? Mas as pessoas tinham resistência. Falaram, não, eu entrei aqui, inclusive eu fiz um curso no meu concurso teve prova de datilografia. Tem gente que usava isso, tinha prova de datilografia. Vocês vão ter digitador, né, que vai fazer aí, né, para um cargo aí de civil. Mas tinha curso, tinha prova, quase todos os concursos tinha prova de datilografia. E aí os caras falaram, não vou usar esse negócio não, esse negócio de computador, não me dou bem e tal. E, inclusive havia o quê? Quebra de equipamentos, né? Os caras iam lá, tiravam da tomada, queimava, ponto, né? Quando começou a introduzir o ponto eletrônico, né? O pessoal jogava água no ponto eletrônico. Isso acontecia, e né, muito tempo aconteceu em alguns órgãos, né? E veja, eles tiveram que colocar isso num código de ética, ó, que o sujeito que deteriorar um equipamento, né, ele não está só fazendo mal para a organização, está fazendo mal também para os homens de boa vontade que dedicaram a sua inteligência, seu tempo, sua esperança, né, a construção disso tudo, né? Vamos lá, datilografia, quem fez aí? Vamos ver aqui. Se tem lei, tem histórico, né? Essa frase eu estou com ela na minha cabeça aqui. Curso de datilografia, aí, ó, fez, né? Fez também. Se nem tanto tempo assim, né? Realmente. Assim, essa daí, né? Se tem lei, né? É porque tem histórico, né? Porque tem história, né? Essa frase eu tenho usado ela interessante. Eu vejo, o pessoal está colocando os memes, né? Bota se tem placa é porque tem história, né? Eu vi um dia desse lá, acho que foi ontem ou hoje que eu vi, né? A gente vê muito isso, né? A manicure cheia de regras, né? Se levar a criança não é para ficar em cima da manicure, se quebrar o vidrinho tem que pagar tantos reais, por favor, retire o esmalte antes de vir, né, tal, tarará. Várias regrinhas, né, e se tem essas regras é porque tem história, né. Beleza, maravilha, obrigado aí, tá? Vamos lá, então. A piadinha infame, né? Proibido limpar o pau na cortina. Se tem um aviso... Puxa vida, né? É a Dada Coelho, né? A entrevista que ela deu no Jô, né? No Jô. Depois procurem, gente. É muito engraçado. Não limpa o pau na cortina. Gente, quem limpa o pau na cortina? Não mate mosquito na parede, não limpe o pilau na cortina, né? Poxa vida, uma frase dessa no puteiro, né? Que ela falou que tinha, né? O nome do puteiro é Pau Não Cessa. Olha só como é que eu gostei dessa entrevista. Eu vi ela mais de uma vez, tá? Muito engraçada. Dada Coelho no Jô Soares, né? Então, realmente, né? Para ter essas regras é porque tem história. Vamos lá, 10. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral ao usuário. Isso aqui também, esse 10 também, esses dois últimos, eles foram introduzidos em função da história. Mais uma vez essa questão, se tem uma regra porque tem história. As filas do INSS, né? Nós tínhamos problemas sérios com filas, ainda tem, ela é virtual hoje, mas antigamente ela era física. Quem é um pouco mais velhinho, como o professor Fernando também lembra de que ali onde é o INSS aqui em Cuiabá, quem não é de Cuiabá não vai saber, fica na Getúlio Vargas, né? A fila, às vezes, ela chegava até perto do Chopão, pra você ter uma ideia. Olha só que absurdo.
Era, né, parece exagero, né? Passava ali, ó, Liceu Cuiabano, tal, filas horrorosas, né? Com esse sol de Cuiabá, né? Talvez eu falar até perto do Chopin, estou dando uma exagerada, né? Mas é para florear um pouco. Mas esse item 10 também é em função dessa história das filas, tá? Muito bem, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente pelo seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente, os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir, caracterizam até mesmo imprudência no desempenho de sua função pública, né? Então, tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Toda ausência injustificada do servidor, injustificada, lógico, né? Do seu local de trabalho, é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois suas atitudes públicas é uma grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Gente, ó, essas regras deontológicas, vocês podem, né, utilizá-las livremente na redação de vocês, né? Por exemplo, se exigir, por exemplo, a ética na polícia, por exemplo, né? Olha só que interessante que você pode colocar lá, né? O agente policial, né? Ele não tem que ver somente entre o legal e o ilegal, mas também tem que verificar entre o justo e o injusto, conveniente e inconveniente, o oportuno e inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Olha só que lindo. Você, lógico que você vai ter que dar uma alterada nas palavras, né? Mas vejam que isso vai te garantir 4 linhas numa redação tranquilamente, né? Olha, eu acho que eu já enviei, mas eu vou enviar novamente, tá? Vou enviar novamente. É isso aí. Então, vamos lá, né? Vamos fazer um resuminho aqui daquilo que a gente já viu no início lá, tá? Vou falar alguns destaques para vocês, né? Do que vocês devem... Deixa eu voltar aqui rapidão. Né? Dentro do... Aquele conceito de ética, ética e virtude, eu acho que, assim, pode cair, mas é mais raro de cair, né? Então, aqui, do material, né? A partir da reflexão filosófica aqui, né? A reflexão filosófica, ela é o nascimento da filosofia, né? Passou do mundo mítico para o mundo filosófico, né? São os questionamentos. Aí nós temos a consciência crítica. A consciência crítica é a consciência da nossa existência, ela é uma coisa linda também, né? Aí você vai lembrar do penso, logo existo, do Descartes, né? Você vai lembrar do só sei que nada sei do Sócrates. Isso tudo é consciência crítica. E você vai lembrar do Nietzsche também, né? Que Nietzsche diz que Deus está morto, né? Que o homem despertou, criou uma consciência para ele, né? Que Deus não era vivo, mas que Deus está morto, né? Que ele tinha sido uma invenção do próprio homem, tá? Olha lá que interessante. Segundo Nietzsche, a consciência moral, a voz da consciência, na realidade, é a expressão de sentimentos que não tem nada de moral. Ele era bem azedo também, né? Ética e direitos humanos, ó. Ética e direitos humanos. Nunca se esqueça que os nossos direitos humanos, eles partem da nossa Constituição e dos pactos que nós temos, né, internacionais, né? Os direitos humanos, e isso forma a nossa ética. Então, o que forma a ética dos direitos humanos são esses regramentos, né? E também o direito à vida, né? O direito à moradia, tudo isso, né? O artigo 5º da Constituição os próprios, né, direitos humanos, e daí ela é a formação ética. A nossa ética, ela essas regras, né, que vai moldar a nossa moral. E cuidado na sua redação, repito mais uma vez, nunca escreva na sua redação, principalmente direitos humanos, a seguinte frase: bandido bom é bandido morto. Você pode até acreditar nisso, tá? Repito mais uma vez. Não concordo também, mas pode, porque no Brasil não é permitido pena de morte, não tem pena de morte, não tem eutanásia, então a gente não pode jamais colocar isso numa redação
Pelo amor de Deus, e principalmente falando da UFMT, né? Ética e violência. A violência, ela é a antiética, né? A violência, ela é a antiética, né? Hoje, depois do jogo do Palmeiras lá, tava vendo lá, continuou na Bandeirantes, eu vendo na Bandeirantes, aí entrou o Datena, né? E o pau quebrando lá entre a torcida do Palmeiras lá, né? Tiro, cacetada. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que esse povo está fazendo aí, né? São todos da mesma torcida, o que será que está acontecendo? A violência, ela é antiética na sua essência, tá? E a violência, ela não é passageira. Ela já existiu, inclusive, biblicamente, né? Uma das histórias bíblicas é o início de uma violência, que é Caim e Abel, né? Caim e Abel é um sinônimo da violência, existe até no início da Bíblia, né? Então, assim, a violência, ela é algo que sempre existiu, né, nessa nossa sociedade e provavelmente vai existir por muito tempo, tá? Então, assim, qualquer frase, né, que se diz que ela é um surto, que ela é uma onda com a epidemia, ela não é uma frase correta, né? Não existe essa questão, epidemia, crise de violência, não. A violência, ela é antiética e ela existe também há muito tempo em função da nossa vivência em sociedade, tá? A bioética é a ética da vida, né? A bioética é a ética da vida. Aí tem que lembrar dos princípios, né? A autonomia, as pessoas têm o direito de decidir sobre ela mesma, sobre o seu corpo, né? A não maleficência, que é o do menor prejuízo, e a beneficência, que é do maior benefício, né? Justiça e equidade, que é um princípio só, que é acerca de trazer condições para aqueles que não têm igualdade ficarem próximo daqueles que têm condições melhores do que eles, né? Lembrando que a equidade jamais é sinônimo de igualdade, não tem como ser igual, né? A equidade, ela é uma forma de se corrigir a desigualdade, mas não é sinônimo de igualdade, né? Aí nós temos a ética ambiental, que pode ser um tema, né, das nossas redações, e você vai lembrar que surgiu na década de 60 e o homem, ó, deixou de ser dono da natureza e passou a ser parte da natureza. Né? O homem criou essa consciência, ó, a consciência crítica lá, né? A consciência de que ele não era mais dono do mundo, né? Aí eu até brinquei com meus alunos, né? Não sei se eu brinquei com vocês, mas se for, eu vou repetir, não tem problema. Na nossa vez, né? Tá nessa mania agora, né? Na minha vez de adulto, a gasolina R$7. Na minha vez de adulto, a geladeira tá R$5.000, né? Então, na nossa vez da humanidade, foram se preocupar com a questão ambiental, né? Não se preocuparem, antes da década de 60 para trás ali, nem se falava nisso, nem se falava em aquecimento global, né, em desmatamento. A gente achava, né, a população era bem menor, né, que isso nunca ia acabar, que nunca, né, mas cresceu de tal forma, de forma exponencial, né, a população mundial, e na nossa vez nós vamos ter que fazer essa preservação. Lógico que nós temos, não estou reclamando de ter que fazer não, né, mas o pessoal pintou e bordou, né, se chegasse a 1.500 anos atrás, falando, não vão derrubar árvore, não, cara, que não vão derrubar árvore? O que é isso? Não existe, está louco. Ia ser preso, ia colocar na fogueira ainda, né, ia fazer gás carbônico aí, e eles não iam ligar para isso, né? Então a industrialização, né, a partir da Revolução Industrial, fez o homem acelerar essas questões ambientais que antes não eram sentidas, né? Então, assim, na nossa vez, é a hora da gente cuidar desse nosso planetinha aqui, né? Então, a ética ambiental é a ética da natureza. E lembre-se do termo desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele tem o tripé: econômico, social e ambiental. Não basta ser só ambiental, tá? A ética ambiental, ela tem que ser sustentável. Eu preciso de sustentabilidade. Ele tem que ser economicamente viável, socialmente aceito e ambientalmente correto, tá? Acho que até na aula de ontem, lá do nosso dicas lá, quando eu dei dicas de redação, eu falei que, por exemplo, um paralelo entre a energia hidrelétrica e a energia solar. A energia solar ela é muito mais sustentável do que a energia gerada por hidrelétrica. Na hidrelétrica, apesar de ser economicamente viável, eu tenho que fazer uma barragem, vou mudar os fluxos dos rios, aquele lugar que vai ser alagado, provavelmente eu vou ter que desapropriar alguém que talvez se more ali, então vai influenciar
a parte social e a parte ambiental também. A represa ela tende a tirar o oxigênio daquela região. Alguns determinados peixes não vão conseguir viver, né? Os peixes de escama, por exemplo, eles têm uma dificuldade maior do que os peixes de couro de viver em águas mais paradas, né? Então, assim, você vai mudar o bioma ali, né? Aqueles animais que pastavam, né, ou que ficavam ali perto do rio, eles vão ter que caçar outro lugar para eles ficarem também, né? Porque geralmente uma barragem vai trazer também o homem com as suas lanchas, né? Os cabeça branca com as suas lanchas, né? E também os jet skis, né? Você vai mudar ali a vida, né? Alguém gostou do cabeça branca, quer ver? Ah, não, estão indo embora aí. Beleza. Boa noite a todos. Muito bem. Vamos lá, então. Continuando aqui, rapidinho, né? Vamos lá. Porém, as baterias para guardar energia solar é super cara, envolve lítio, degrada o ambiente, a energia solar, né? Lá vem o espírito de porco aí, né? Depende do mineiro, eu ia hidrelétricas estão em ecossistemas, tal, tá, beleza, é isso aí, tá? No espírito de porco, seguinte sentido, tá? Eu até citei isso, né, numa aula, né, que o papel reciclado, ele também não é mais sustentável, né, não sei se vocês sabem disso, o papel reciclado, aí teve alguém, né, eu falo do espírito de porco por isso, tá, não é uma crítica, não, é no sentido de que às vezes a gente não pensa. Aí vem alguém e fala, peraí, mas vocês já viram a quantidade de água que gasta para se fazer um papel reciclado? A quantidade de água que se gasta para fazer um papel reciclado, né? Então, assim, existe essa questão, tá? Olha aí, ó. Tá, parabéns pelo seu texto aí, ó. Isso aqui é uma redação, ó. Né? Você defendeu, você botou aqui, ó. Legal. Isso aqui fica lá em contrapartida, ó. Em contrapartida, as hidrelétricas destroem o ecossistema inteiro, né? Aí, ó, isso é uma redação. Perfeito. É isso, ó, a construção de um parágrafo perfeito, tá? Usando as vírgulas no lugar que deve usar, bacana. É isso aí, ó. Tem que fazer esse exercício aí, tá? Muito bem. Ética nos negócios, né? A ética envolvendo a conduta da empresa em relação aos clientes e aos seus funcionários, né? O assédio moral, por exemplo, é um problema. O contrato social, né, que é do John Locke, né, que é interessante essa parte final aqui, no contrato social, né, ele foi regido, né, entre aspas, pela sociedade para garantir os direitos à vida, à propriedade e à própria liberdade, né, garantir a vida, a propriedade e a liberdade. E ao Estado cabe a intervenção nas liberdades fundamentais apenas para garantir aos indivíduos tais liberdades. Isso é lindo, né? Então, parece um paradoxo, né? Mas não. Para garantir a liberdade é preciso, às vezes, restringir a liberdade. E se tem uma coisa que a segurança pública tem que fazer, é o quê? Restringir a liberdade para garantir a liberdade dos outros, né? E isso está no contrato social, né? Nós criamos essas regras, né? Porque nós estávamos sentindo o quê? Fragilizados. A sociedade estava se sentindo fragilizada, né? E nós nos associamos e formamos os nossos vários tipos de regimes políticos, né? O mais, vamos dizer assim, o de maior sucesso, né, é a democracia. A democracia é o regime de maior sucesso, né? Todavia, tem os seus problemas também? Tem os seus problemas, né? Quando a gente delega esses poderes, né, nós estamos nos sujeitando a essas pessoas que vão nos mandar, tá? Democracia demos significa povo, kratos, governo, é o governo do povo. Então, o regime democrático é aquele em que a soberania é exercida pelo povo. Simples, né? O totalitarismo, existe a concentração em um único mandatário ou num único partido, né? Só vale as ideias do partido, as ideias daquele grupo. E a ditadura é um desses tipos de totalitarismos, né? A ditadura é esse regime governamental que todos os poderes do Estado estão concentrados em um único indivíduo, um único grupo, partido,
também é chamado de ditadura, né? Então, o totalitarismo não deixa de ser uma ditadura. Alerta para os navegantes, né? Navegantes. Para o FMT, o período de 64 a 85 é ditadura. Você pode ser até contrário a essa ideia, eu gosto de destacar isso, mas para o FMT é ditadura. Vamos lá. Biopolítica e necropolítica. A biopolítica ela foi descrita pelo Foucault, né? O filósofo francês, né? Biopolítica é a força que regula as grandes populações, né? Então vocês fazem parte da biopolítica, né? Mas a biopolítica não é só segurança pública, né? Na biopolítica eu tenho os biopoderes, né? A segurança pública é um deles, né? Eu tenho o biopoder da saúde, da higiene, da alimentação, da segurança, né? Da natalidade. Então, a biopolítica ela é emaranhada de biopoder. E a segurança pública é um desses biopoderes, né? Vocês vão participar dessa biopolítica, né? E a partir do Foucault, né, o Camaronês, ou hoje eu acertei, Camaronês, o MP, ele disse que a necropolítica é o poder de ditar quem pode, olha só, pode viver e quem deve morrer. Leva essa frase para a sua prova, tá? Essa frase tem grande chance de cair na sua prova. A necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. E ele dizia que, com base no biopoder, né, em suas tecnologias de controlar a população, o deixar morrer se torna aceitável. Olha só, né? Nós, com esse contrato social que a gente fez, fala, olha, pode matar. Vocês têm autorização para matar. Mas não aceitável a todos os corpos, isso que é importante. O corpo que pode ser morto, matável, é aquele que está em risco de morte a todo instante, né? Ele está ali na periferia, né? Ele é o mais visado, né? E o principal definidor para esse pensador, né, é a raça, e realmente é, né? Se você for ver as mobilizações que acontecem quando uma pessoa branca morre ou com uma pessoa negra morre, elas são diferentes, né? Isso é inegável. A gente não tem como negar isso, né? A gente sabe que os resultados eles são diferentes, né? Os resultados não, a angústia, por exemplo, dos meios de comunicação, eles são diferentes, tá? Mas é isso aí, né, meu povo? Esse é o... Oi. Já que você falou em raça, você viu que essa semana está bem alta, está em voga o debate sobre o nazismo, né? Isso. Porque o nazismo foi um massacre de judeus, né? Uhum. Judeus eram o quê? Brancos dos olhos azuis. Então, comoveu muito a população mundial. Tafnis, você vai ver a minha aula sobre dicas de concurso, dica de redação, e eu cito esse caso em relação a esse mesmo sujeito que fez isso. Ele havia já feito uma declaração de dizer que era um direito à liberdade, era a pessoa ser racista. Não faz muito tempo isso, não. Houve uma mobilização? Houve, mas não foi igual a quando ele atingiu a comunidade judaica. Tá? Depois pesquisem para você ver que esse mesmo sujeito que fez essa declaração sobre o nazismo, ele fez uma declaração sobre o racismo no mesmo mote, ele defendendo a tal liberdade, né? As duas situações elas são execráveis, são situações que não podem realmente acontecer, mas vejam só, isso que eu quero que vocês entendam, tá, gente? Por favor, tá? Não me interprete mal. Que a abordagem e os resultados foram diferentes. Não é isso, Tafnis? Sim, professor, eu ia falar exatamente isso, né? A visibilidade que tem quando se fala do nazismo é muito gigante. Obviamente que o nazismo foi uma barbárie, um genocídio, uma crueldade máxima do ser humano contra os judeus. E também teve o genocídio negro, né, das populações do continente africano que vieram em navio negreiro, que mudaram a rota dos tubarões no mar, porque morria muita gente e tal. Falei isso essa semana com meus alunos na aula de ciências, nada a ver, já meti logo um racismo ali, entendeu? Porque eles têm que saber. Mas é preciso discutir isso mesmo. Nossa sociedade ela precisa ser... principalmente nosso país, que é um país colonizado, né?
Então, Exatamente. a gente vê essa coisa da necropolítica bem aí mesmo, é só um exemplo, assim, para fixar bem na cabeça da gente, assim. Legal. O que recebe mais atenção? Os corpos que é? Os negros. Ah, mas tudo bem, os negros foram escravizados mesmo. Não, peraí, gente. O que Calma, né? aconteceu com o povo negro foi a mesma coisa que aconteceu com o povo judeu, entende? Acontece que nós fomos pormenorizados, né? Estamos à margem da sociedade, então é aceitável que o nosso corpo esteja predestinado a morrer, né? Mais fácil de morrer. Mais Exatamente. aceitável E que é morra. aceitável essa palavra que ele até usa, né? É mais aceitável, né? Beleza. Então, meu povo de Deus, esse é o nosso pequeno resumo. Agradeço a todos que permaneceram até aqui com a gente, né? Espero que vocês perdoem as minhas falhas, né? A gente não é perfeito, mas o que eu desejo a vocês é uma excelente prova no que diz respeito à ética e filosofia. Nos encontraremos nos nossos aulões da vida aí. Amanhã nós já vamos ter um aulão, né, do Além do Estudo, né, junto com o Projeto Gênesis, né? Todo mundo junto e misturado aí. Mas teremos na segunda-feira, né? Quem estiver vendo gravar talvez não entenda, mas na segunda-feira eu vou fazer o paralelo para vocês das leis de licitação, né? Lá no edital da Polícia Judiciária Civil, ele cobra a 8.666, a 10.520 e a 14.133, tá? E modéstia à parte, licitação, na verdade, é a minha especialidade a licitação. Na verdade, a minha especialidade é licitação, né? Eu sou gerente de licitações no Tribunal de Justiça, então tem que entender dessa paçoca aí. E a minha grande aposta é as novidades que a 14.133 trouxe, né? Nomenclaturas de modalidades, a gente vai discutir isso na segunda-feira, lá pelas 10h30 da noite, vai ficar gravado também, mas depois vocês veem aí, vai dar tempo de até domingo tá resolvido isso aí. Beleza? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Obrigado. Obrigado, professor. Maravilhosa aula. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.